Na quinta-feira, Fábio Júnior publicou as fotos da comemoração do Dia dos Pais com 4 dos 5 filhos dele. 24 horas depois, o quinto ligou a câmera dentro do carro e disse que precisava de ajuda. O objeto dessa história é essa foto. Um álbum de família publicado no dia 13 de agosto, uma quinta-feira, com registros de um almoço que tinha acontecido no domingo anterior, dia 9. Nas imagens aparecem Cléo Pires, Tainá Galvão, Crisia Airosa e Zion. Fiuk não aparece em nenhuma. E antes de ele abrir a boca, antes de qualquer entrevista, os seguidores já estavam escrevendo a mesma pergunta na caixa de comentários. Cadê o Fiuk? Na sexta-feira, dia 14, o Metrópolis divulgou um vídeo que Fiuk mandou para a redação. Não foi um story, não foi uma live. Ele gravou sentado no banco do carro, entregou para um portal e deixou que o portal publicasse. Nesse vídeo ele diz, com essas palavras, que nunca imaginou que falaria aquilo em público, mas que chegou o momento e que precisa de ajuda. Diz que está parcelando os negócios e parcelando imposto. Diz que provavelmente vai ter que vender um carro ainda esse mês. O que está em jogo aqui tem número. Fiuk passou anos colocando dinheiro do próprio bolso num filme orçado em mais de 20 milhões de reais que começou a ser rodado em novembro de 2024 e que, até hoje, nunca estreou. A própria equipe dele confirma que ele injetou recursos próprios nessa produção. E confirma mais uma coisa que muda o tamanho de tudo, e que eu vou guardar para o final porque ela merece o final. Por que um homem que passou a vida inteira sendo apresentado como filho de artista escolhe uma redação de fofoca para dizer que está sem dinheiro? Por que ele diz que a relação com o pai acabou e diz na mesma frase que as portas continuam abertas? Por que a irmã entra na conta se a briga sempre foi contada como sendo entre pai e filho? E por que ninguém da família respondeu absolutamente nada até agora? Eu vou te mostrar a data exata em que essa família parou de se falar. Quanto o público deu de voto para o Fiuk na final do reality que quebrou tudo, e a linha específica de uma nota de imprensa recente que explica sozinha o buraco financeiro dele. Uma linha, escrita pela equipe do próprio Fiuk. Domingo 9 de agosto de 2026, casa de Fábio Júnior. Almoço de Dia dos Pais. 4 filhos na mesa, um filho fora. 5 dias depois, esse filho estava dentro de um carro, com a câmera do celular apontada para o rosto, gravando a frase mais cara da carreira dele. Vamos por partes, porque a ordem das datas aqui importa mais do que o desabafo. O Dia dos Pais no Brasil cai sempre no segundo domingo de agosto. Em 2026, esse domingo foi o dia 9. A família se reuniu, comeu, tirou foto. Até aí, notícia nenhuma. O que virou notícia foi o intervalo. Fábio Júnior não publicou as imagens no domingo. Publicou na quinta-feira, dia 13, 4 dias depois do almoço. E quando publicou o pacote completo. Cléo, Tainá, Crisia, Zion, gente da família em volta, mesa posta, clima de reencontro. 4 dos 5. Repara no detalhe, porque ele é o motor de tudo o que veio depois. Fábio Júnior tem 5 filhos. Cléo, do relacionamento com Glória Pires. Fiuk, Tainá e Crisia, do casamento com Cristina Kartalyan. E Zion, da união com Mari Alexandre. Numa foto de Dia dos Pais publicada por um homem com 5 filhos, 4 estavam ali e um não estava. A internet fez a conta antes de qualquer jornalista. Os comentários encheram com a mesma pergunta, repetida por gente que nem se conhecia. Cadê o Fiuk? A ausência foi lida como recado. E aqui vale registrar uma coisa que muita gente esqueceu no meio da barulheira desta semana. Essa não foi a primeira vez. A relação entre os dois já vinha sendo descrita publicamente como estremecida desde bem antes desse almoço. 24 horas depois da publicação da foto, o Metrópolis soltou o vídeo. Isso é o que a gente chama de resposta. Não uma resposta de bastidor, sussurrada para um amigo. Uma resposta gravada, entregue, datada. E o formato escolhido diz tanto quanto o conteúdo. Fiuk tem Instagram. Fiuk tem público. Fiuk poderia ter subido esse vídeo no perfil dele em 2 toques
e recebido o abraço da própria base em 5 minutos. Ele preferiu mandar o arquivo para uma redação e deixar a redação publicar. Pensa no que isso significa em termos práticos. Um story some em 24 horas. Uma matéria de portal fica indexada, é replicada por outros veículos, vira manchete, vira link que a família inteira vai receber no grupo do WhatsApp. Ele escolheu o formato que não some. E o conteúdo do vídeo é mais duro do que as manchetes deram a entender. Fiuk fala do pai primeiro. Ele diz, e eu cito, que antes de existir o artistão para milhões e milhões de pessoas, para ele existia uma pessoa só, o pai dele. Essa frase é o coração do vídeo inteiro, e ela passou batida na maioria das coberturas. Ele está dizendo que a fama do pai virou uma parede entre os dois. Que o homem que o mundo aplaude é, para ele, um sujeito específico, com nome, que sentava numa cadeira específica. Depois vem a parte que doeu. Hoje a gente não tem mais uma relação, ele diz. Dizer isso dói, mas fingir que estava tudo bem dói muito mais. Ele não grita, ele não acusa, ele descreve. E aí ele faz o balanço, que é a parte mais adulta do vídeo. Teve amor? Teve. Tiveram momentos incríveis? Tiveram. Mas também tiveram dores muito profundas. Ele não apaga o passado bom para justificar o presente ruim. Ele coloca as duas coisas na mesa e diz que as duas são verdade. Sobre a irmã, a resposta veio em forma de pergunta. Tenho uma relação com minha irmã hoje? Também não tenho. Também não foi escolha minha. Essa última frase é a que abre a segunda camada da história, e a gente vai chegar nela. Antes disso, o dinheiro. Porque foi o dinheiro que transformou um assunto de família numa notícia nacional. Fiuk diz que está parcelando os negócios e parcelando imposto. Parcelar imposto tem um significado bem concreto para quem trabalha com nota fiscal. Quer dizer que o caixa não fecha no mês. Ele diz que provavelmente vai ter que vender um carro ainda em agosto. E diz que vai vender o que precisar vender. Guitarra, carro, as palavras são dele. Um cantor falando em vender a guitarra é uma imagem que qualquer pessoa entende sem explicação. E então vem a frase que virou manchete em todo lugar. Eu nunca imaginei que diria isso em público, mas chegou o momento. Eu preciso de ajuda. Seguida por, eu passei a vida inteira ouvindo que pedir ajuda era coisa de fraco. Essa segunda parte é a que interessa. Ele não está só admitindo que quebrou, ele está dizendo de onde veio a régua que fez ele demorar tanto para admitir. Alguém ensinou aquilo a ele. Ele cresceu ouvindo. E ele soltou essa frase num vídeo gravado 24 horas depois de ficar de fora de uma foto de Dia dos Pais. O público captou na hora. E se dividiu na hora. De um lado, a compaixão. Comentários dizendo que falta o abraço, que falta a presença, gente desejando força, gente escrevendo que ele vai vencer. Do outro lado, o desprezo, e ele veio pesado. Gente chamando de mimado, mandando ele crescer, mandando ele construir a própria história. Gente dizendo que ele nunca construiu nada e agora chora por ter perdido tudo. Gente dizendo que ele se perdeu porque nunca fez sucesso de verdade. 2 caixas de comentário, 2 países. Só que tem uma coisa nesse vídeo que quase nenhuma manchete reproduziu, e ela transforma esses comentários numa cena bem mais desconfortável do que parece. Fiuk não disse apenas que cresceu ouvindo que pedir ajuda era coisa de fraco. Ele listou o resto do que ouviu. Disse que cresceu ouvindo que não merecia nada, que era mimado, e que nunca iria superar determinada pessoa. Lê essa lista devagar, porque ela tem 3 itens e cada um deles é uma sentença diferente. Não merece nada. Isso ataca o direito de estar ali. É mimado. Isso ataca o esforço. Apaga qualquer trabalho antes mesmo de ele ser avaliado. E nunca vai superar determinada pessoa. Esse é o mais pesado dos 3, porque ele não fala de mérito nem de caráter. Ele fixa um teto. Diz para uma pessoa, ainda em formação, que existe um limite e que ela já sabe onde ele está. Ele não deu nome a essa determinada pessoa. Ele não precisou. Agora volta para os comentários de ontem. Volta mesmo, porque a coincidência aqui é brutal. Um comentário chama ele de mimadinho e manda ele crescer.
Outro diz que ele nunca construiu nada e agora chora por ter perdido tudo. Um terceiro diz que ele está perdido porque nunca fez sucesso, porque nunca virou famoso de verdade. Mimado. Não merece. Nunca vai superar. São as mesmas 3 frases. 24 horas depois de ele contar publicamente qual foi a trilha sonora da infância dele, a internet devolveu a trilha inteira, palavra por palavra, sem perceber o que estava fazendo. Estranhos digitando de casa, num sábado de madrugada, reproduzindo exatamente o vocabulário que ele acabou de descrever como a ferida. Isso não prova nada sobre a família dele. Prova outra coisa, e talvez mais importante, prova que essas 3 frases são de uso comum, que elas circulam, que qualquer pessoa que ouviu isso em casa vai reconhecer o padrão na hora. E é por isso que esse vídeo bateu tão fundo num público que não conhece o Fiuk pessoalmente e nunca vai conhecer. E aqui vai a primeira pergunta séria desse vídeo, e eu quero mesmo sua resposta embaixo. Uma foto de família publicada numa quinta-feira é assunto privado, ou é um recado público? Porque a resposta que você der para essa pergunta decide de que lado você vai ficar no resto dessa história. Agora deixa eu te levar 5 anos para trás, porque a data em que essa família rachou tem dia, mês e ano. E tem porcentagem. 4 de maio de 2021. Final do Big Brother Brasil 21. O público bateu o martelo com uma diferença que quase não existe na história do programa. Juliette Freire levou 90,15% dos votos. Camila de Lucas ficou com 5,23%. E Fiuk fechou o pódio em terceiro lugar com 4,62%. Faz a conta comigo, porque essa conta explica muita coisa. Daquela final, até o vídeo da sexta-feira passada, dia 14 de agosto de 2026, passaram 5 anos, 3 meses e 10 dias. 5 anos e 3 meses separam o rapaz que estava no pódio da televisão brasileira do homem que gravou um pedido de ajuda dentro do carro. Agora, antes de entrar no que aconteceu dentro daquela casa, eu quero resolver de uma vez a acusação que apareceu na caixa de comentários ontem à noite. Aquela de que ele nunca construiu nada. Vamos ao currículo, com data. O nome de batismo é Felipe Cartalian Airosa Galvão. Nasceu em 25 de outubro de 1990 em São Paulo. Filho do cantor Fábio Júnior e da empresária Cristina Cartalian. Hoje ele tem 35 anos. Aos 8, foi matriculado numa escola de música. Aos 15, em 2005, virou vocalista da banda Rory. E a Rory não foi um projeto de garagem que morreu no segundo ensaio. Ela emplacou músicas que uma geração inteira cantou de cor. Segredo, Linda Tão Linda, Quem Eu Sou, Eterno Pra Você, Só Você. Se você tem mais de 30 anos, você acabou de lembrar da melodia de pelo menos uma dessas. E tem um detalhe nessa lista que vale parar. Veterno Pra Você entrou na trilha sonora de Eclipse, um dos filmes da saga Crepúsculo. Um moleque brasileiro, com uma banda brasileira, cantando numa das maiores franquias de cinema do planeta naquela década. Antes disso, ele já tinha feito televisão, na 17ª temporada de Malhação. Em 2011 veio a virada. Ele saiu da Rory para seguir carreira solo, lançou o primeiro álbum de estúdio, Sou Eu, e entrou na novela Aquele Beijo. Depois disso, mais música, mais televisão e o reality em 2021. E em 2024, o cinema, com o filme de drift que a gente vai destrinchar daqui a pouco. Faz a conta. De 2005 até 2026, são 21 anos de carreira. Ele começou a trabalhar com 15 e nunca parou. 21 anos. E ainda tem gente digitando que ele é mimado. E olha, eu não estou dizendo isso para defender ninguém. Eu estou dizendo porque é exatamente aqui que a coisa fica interessante. Porque se o currículo existe, e ele existe, então o problema nunca foi o currículo. O problema foi a régua. Fiuk já disse, mais de uma vez ao longo dos anos, que sentiu falta de apoio profissional dentro de casa e que sentiu as próprias conquistas artísticas serem menosprezadas. E aí você entende a frase mais dura daquele vídeo, a tal do teto. Nunca vai superar determinada pessoa.
Quando seu pai é Fábio Júnior, o seu disco não é comparado com o disco dos outros artistas da sua idade. Ele é comparado com o dele. Uma trilha na saga Crepúsculo vira pouco. Uma novela vira pouco. Um pódio no maior reality do país vira pouco. Tudo vira pouco, porque a régua ao lado tem 5 décadas de carreira e o país inteiro sabe a letra. Um artista com 21 anos de estrada tem currículo de sobra, para não precisar de comparação nenhuma. Continua sendo comparado assim mesmo. E foi exatamente ali, naquele confinamento, que a família começou a rachar de verdade. Dentro daquela casa, Fiuk falou da própria vida, falou da família, falou de coisas que uma família normalmente resolve na cozinha. O problema é que a cozinha dele estava sendo transmitida 24 horas por dia para o país inteiro. Segundo o levantamento que o Metrópolis publicou reconstruindo essa crise, a exposição da intimidade familiar na televisão aberta incomodou profundamente Fábio Júnior. E a consequência veio rápido. Depois do reality, Fábio Júnior pediu que o filho saísse da casa da família. Para de ler isso como manchete e imagina a cena. Um cara sai de um confinamento de 3 meses, o país inteiro sabe o nome dele. Ele está no pódio de uma das maiores audiências da televisão brasileira. E a primeira conversa importante que ele tem depois de sair é sobre onde ele vai morar. Aí o ano de 2021 piorou. Cristina Kartalyan, mãe de Fiuk, precisou de tratamento e de internação. Quem já passou por um processo assim sabe que a conta chega antes do prognóstico. Fiuk enfrentou dificuldade para bancar esses custos. Ele procurou o pai. Pediu ajuda financeira para cobrir o tratamento da mãe. Não conseguiu. Segura essa informação pelo resto do vídeo, porque ela reaparece no fim de um jeito que você não está esperando. O homem que na sexta-feira passada disse ao Brasil que cresceu ouvindo que pedir ajuda era coisa de fraco. Já tinha pedido ajuda uma vez, 5 anos antes, e não era para ele. Era para a mãe dele. A partir daí a coisa não desmoronou de uma vez, foi apodrecendo devagar. O afastamento se agravou ao longo de 2022 e chegou a 2023 já como ruptura consolidada. O próprio Fiuk descreve a relação como acabada há pelo menos 3 anos. Da ruptura até agora dá o mesmo período que a maioria das pessoas leva para fazer uma faculdade. E tem uma coisa nesse intervalo que quase ninguém está comentando esta semana, apesar de ser a chave da parte mais amarga do vídeo. Cleo se reaproximou do pai. Enquanto Fiuk se afastava, a meia-irmã caminhou na direção contrária. E quando você entende isso, a frase dele sobre a irmã muda completamente de temperatura. Tenho uma relação com minha irmã hoje? Também não tenho. Também não foi escolha minha. Também não foi escolha minha. Ele repete a mesma construção 2 vezes no mesmo bloco de fala. Sobre o pai, sobre a irmã. 2 portas que ele descreve como fechadas do lado de fora. E olha só a ironia da foto de quinta-feira. Cleo está nela, sorrindo na comemoração com o pai. Aquela imagem publicada no dia 13 de agosto não é só um retrato de um Dia dos Pais. É um mapa. Ela mostra exatamente quem ficou de que lado dessa história, sem precisar de uma única legenda. Vale lembrar o que Cleo já tinha dito publicamente sobre a treta entre o pai e o irmão, quando foi perguntada sobre o assunto antes de tudo isso estourar. Ela respondeu que acha que cada um tem suas razões, que é um problema deles e que ninguém tem que se meter. É uma resposta elegante. É também uma resposta que escolhe o silêncio. E silêncio, numa família em que uma pessoa está caindo, tem peso. E agora, eu preciso que você volte naquela foto comigo, porque tem uma coisa nela que eu não vi ninguém apontar esta semana, e é a mais dura de todas. Vamos nomear quem estava lá. Fábio Júnior tem 72 anos e 5 filhos. Cleo, de 43, do relacionamento com Glória Pires. Fiuk, Tainá Galvão e Crise Airosa, do casamento com a empresária Cristina Kartalyan. E Zion, de 17, da união com Mari Alexandre. Na foto publicada em 13 de agosto aparecem Cleo Pires, Tainá Galvão, Crise Airosa e Zion. Percebeu? Tainá e Crisia estavam na mesa. E Tainá e Crisia são irmãs de pai e mãe do Fiuk.
As 3 crianças que saíram do mesmo casamento, criadas pela mesma mulher, dentro da mesma casa. 2 foram ao almoço e sorriram para a câmera. Uma ficou de fora. Isso muda completamente a leitura da história, e muda em 2 direções ao mesmo tempo. Na primeira direção, enfraquece a versão de que existe um lado da família contra o outro. Se fosse briga de mães, de filhos do primeiro casamento contra os filhos do segundo, as 3 irmãs de Cristina estariam do mesmo lado. Não estão. 2 atravessaram e uma ficou parada. Na segunda direção, e é essa que dói, isola o Fiuk de um jeito quase cirúrgico. Ele não é um dos filhos afastados. Ele é o filho afastado, singular. Entre 5 herdeiros de um mesmo homem, 4 conseguiram sentar naquela mesa num domingo de agosto, e um não conseguiu. E aí você olha a linha do tempo de novo e o desenho fica ainda mais pesado. Em 2021, Cristina Kartalyan precisou de tratamento e de internação. Foi Fiuk quem enfrentou a dificuldade de bancar. Foi Fiuk quem foi até o pai pedir. 5 anos depois, é Fiuk o único dos 3 filhos de Cristina que não aparece na comemoração de Dia dos Pais. Eu não tenho como te dizer o que passa dentro daquela família, e eu não vou fingir que tenho. Ninguém de dentro falou. O que eu tenho é a foto, a lista de nomes e as datas, e as 3 coisas estão públicas. Vale registrar também o que o público trouxe para essa conta, porque a plateia dessa história fez uma observação que os portais não fizeram. Nos comentários apareceu, mais de uma vez, a lembrança de que Cléo cresceu com outra referência paterna dentro de casa, com Glória Pires e o marido dela. E apareceu a lembrança da própria Cristina, descrita ali como a mulher que criou e cuidou. Isso é leitura de público, não é apuração, e eu trato como tal. Mas mostra em que ponto essa audiência está prestando atenção. Ela não está discutindo o dinheiro, ela está discutindo quem criou quem. Uma última observação sobre a foto, e depois eu solto ela por um tempo. Fábio Júnior não publicou no domingo, dia da comemoração. Publicou na quinta, dia 13. 4 dias de intervalo entre viver a cena e mostrar a cena. Não existe nada de errado nisso. Gente posta quando quer. Só que 4 dias é tempo suficiente para escolher as fotos, escolher a legenda e escolher quem entra no corte. E 24 horas depois de o corte ir ao ar, o cortado gravou o vídeo. Agora eu quero a sua opinião, e eu quero de verdade, porque essa é a pergunta que está rachando a caixa de comentários de todos os canais que falaram desse assunto. Um pai tem obrigação de bancar o tratamento da ex-mulher quando o filho adulto pede? Metade da internet diz que sim, que é o mínimo. A outra metade manda o filho crescer e resolver a vida dele. Escreve aí embaixo de que lado você está, porque eu vou ler. E enquanto você pensa, presta atenção no que ainda não aconteceu. Passaram mais de 24 horas desde que aquele vídeo foi ao ar. Ele foi replicado pela CNN Brasil, pelo portal Léo Dias, pelo O Tempo, por dezenas de portais menores, por canais de fofoca do YouTube inteiro. O assunto rodou a madrugada de sexta para sábado nas lives de fofoca. E até amanhã deste sábado, nem Fábio Júnior, nem Cléo Pires responderam absolutamente nada. Nenhum comunicado, nenhum story, nenhuma nota de assessoria, nenhuma indireta. Silêncio é uma prova frágil, e eu vou tratar como prova frágil. Pode ser estratégia jurídica, pode ser orientação de assessoria, pode ser cansaço de uma família que já brigou demais em público. Mas repara no contraste. A foto do Dia dos Pais foi publicada 4 dias depois do almoço, sem pressa nenhuma, num dia útil qualquer. Quando o assunto é bonito, a publicação sai. Quando o assunto é o filho que ficou de fora, a página fica em branco. Tem uma segunda ausência nessa história que também merece registro, e essa aqui é bem mais concreta que o silêncio. O vídeo não saiu do Instagram dele. Volta comigo naquele detalhe do começo, porque agora ele significa outra coisa. Fiuk gravou e mandou para uma redação. Um artista com público próprio, com base fiel, com histórico de reality, escolhe um intermediário para falar da própria vida. Por quê? Tem uma leitura possível, e ela é bem menos romântica do que parece. Quando você posta no seu perfil, você está falando com quem já gosta de você.
Quando você entrega para um portal, você está falando com quem não te segue, com quem te ignorou, com quem talvez nem saiba que você tem carreira própria. Ou, dependendo de como você lê, com quem não atende suas ligações. Porque o vídeo tem uma frase final que ninguém colocou em manchete, e ela é endereçada. Eu tô aqui, as portas estão abertas. Isso não é um recado para o público. Público não precisa de porta aberta. E é justamente aqui que a história para de ser sobre mágoa e passa a ser sobre dinheiro de verdade. Porque a pergunta que ficou sem resposta essa semana inteira é simples e ninguém foi atrás dela. Um cara que estava no pódio do maior reality do país há 5 anos, que voltou a fazer show, que tem carreira de ator e de músico, como é que chega em agosto de 2026, parcelando imposto e vendendo carro? A resposta tem nome, tem orçamento e tem data de filmagem. O nome é Descontrole. É um longa-metragem anunciado como o primeiro filme brasileiro inspirado no universo do drift, aquela modalidade em que o carro atravessa a curva de lado, com o pneu fumaçando. Orçamento divulgado, mais de 20 milhões de reais. Fiuk interpreta Dori, um piloto de drift com um passado misterioso. A direção é de André Luiz, que também aparece no elenco como Vicente, um policial, e que já tinha feito um trabalho anterior nesse mesmo universo de velocidade em 2023. E a produção não era modesta. A equipe reuniu profissionais que passaram pela franquia Velozes e Furiosos. A sequência de abertura sozinha foi orçada em R$700 mil, com mais de 50 veículos, um helicóptero e cerca de 100 figurantes. As filmagens começaram num domingo, 24 de novembro de 2024, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, com cenas rodadas no Pier da Barra Norte. A estreia estava prevista para o final de 2025. Hoje é 16 de agosto de 2026. Conta comigo, do último dia de 2025 até hoje, deu 7 meses e 16 dias. Do primeiro dia de filmagem até o vídeo que ele gravou na sexta-feira, deu 1 ano, 8 meses e 21 dias. O filme nunca estreou. E não era um trabalho qualquer para ele. O drift é o esporte preferido do Fiuk. Isso está documentado em entrevista dele, muito antes dessa crise, quando ele falava do projeto com o entusiasmo de quem finalmente ia levar o próprio hobby para a tela grande. Era o filme dele. A ideia era dele. E o dinheiro, em boa parte, também. Agora vem a parte que praticamente ninguém leu esta semana, e é por isso que eu guardei ela para agora. A equipe de Fiuk soltou um posicionamento sobre esse projeto. E nesse posicionamento está escrito, com todas as letras, que ele dedicou anos ao desenvolvimento do filme, injetando recursos próprios, e que acabou deixando a produção com prejuízos financeiros e sem nunca ter assinado um contrato. Sem nunca ter assinado um contrato. Lê de novo. Anos de dedicação, dinheiro do próprio bolso, um projeto orçado em mais de 20 milhões de reais, filmagens que começaram em novembro de 2024 em Balneário Camboriú, com helicóptero, 50 carros e 100 figurantes, e nenhum papel assinado protegendo a parte dele. Ele não disse quanto colocou. Isso ficou de fora do posicionamento. E, honestamente, o valor exato talvez seja o dado menos importante dessa história, porque a estrutura já diz tudo. Quando não existe contrato, não existe nem como fazer a conta do que se perdeu. Circulou também, ao longo desta semana, uma versão de que Fiuk teria descoberto que o projeto seguiu adiante sem a participação dele, num filme que ele mesmo tinha iniciado e estruturado. Eu vou tratar isso como o que é, uma versão que circula, sem confirmação pública da produção até este sábado. Se aparecer documento, a leitura muda. Mas repara que ela conversa perfeitamente com o dado que está confirmado, e é o dado confirmado que sustenta o resto. Porque agora vem o detalhe que fecha essa história, e ele está escondido no lugar mais improvável possível. No mesmo posicionamento em que a equipe fala do prejuízo, ela anuncia o próximo projeto de Fiuk. Um novo filme, chamado Espírito Máquina, e descreve esse novo filme com uma expressão específica, escolhida palavra por quem trabalha para ele.
Um projeto com construção criativa e estrutura jurídica mais transparente, para preservar a autoria e a participação dele. Estrutura jurídica mais transparente. Mais transparente do que o quê? Essa é a confissão. Ela não está no vídeo do carro. Não está na frase sobre o pai. Não está no pedido de ajuda que virou manchete no Brasil inteiro. A confissão está numa linha de release, escrita no tom mais burocrático possível, sobre um filme que ainda nem existe. Quando a equipe de um artista precisa avisar publicamente que o próximo contrato vai preservar a autoria e a participação dele, ela está dizendo em português claro que o anterior não preservou. Ninguém promete transparência sobre um passado limpo. Você só anuncia que agora vai ser diferente quando alguém pode perguntar como foi antes. E olha o cuidado com que aquela linha foi montada, porque ela é uma pequena obra de engenharia. Ela não acusa ninguém. Não cita produtora, não cita sócio, não cita valor, não cita processo. Não dá nome a nada que possa render uma resposta jurídica. Ela fala do futuro inteiro no tempo verbal do futuro. E mesmo assim consegue descrever o passado com precisão de bisturi, pelo simples fato de listar o que agora vai existir. Valtoria preservada, participação preservada, estrutura jurídica transparente. Cada item dessa lista é uma coisa que faltou. E quem escreveu aquilo, escreveu sabendo. Assessoria de imprensa não improvisa release de artista em crise. Cada palavra passa por alguém, às vezes por advogado. E o que sobra no texto final é exatamente o que se decidiu deixar sobreviver. Repara na diferença de temperatura entre as duas peças que saíram na mesma semana. O vídeo é emocional, gravado no carro, com a voz falhando, falando de pai, de irmã, de infância. O posicionamento é frio, escrito, sem adjetivo, falando de estrutura jurídica. O vídeo é o que ele quis dizer. O posicionamento é o que a equipe dele deixou escapar. E quase todo mundo passou a semana comentando o primeiro. E é isso que transforma essa história num caso muito maior do que uma briga de família famosa. Porque olha o desenho completo. O rapaz sai do reality em 2021 com o país sabendo o nome dele. Perde o teto da família por ter falado demais na televisão. Pede dinheiro ao pai para o tratamento da mãe e não recebe. Passa 3 anos sem falar com o pai. Vê a irmã se reaproximar do lado de lá. E no meio disso tudo, coloca as próprias economias durante anos num filme de mais de 20 milhões que nunca chegou ao cinema, sem contrato assinado, e sai da produção com prejuízo. Aí chega agosto de 2026. Ele fica de fora da foto de Dia dos Pais publicada numa quinta-feira, e no dia seguinte grava um vídeo dizendo que precisa de ajuda. O pedido de ajuda parou de ser um desabafo emocional. Virou uma consequência contábil. E olha a simetria mais cruel dessa história toda. Aquela informação que eu te pedi para segurar lá atrás. Em 2021, Fiuk pediu ajuda uma vez, para pagar o tratamento da mãe, e a ajuda não veio. 5 anos depois, ele diz numa gravação que passou a vida inteira ouvindo que pedir ajuda era coisa de fraco. Ele aprendeu a lição na prática. Levou 5 anos para pedir de novo. E dessa vez, pediu para o Brasil inteiro, porque a porta de casa continuava fechada. E tem uma data nessa história que muda o sentido de tudo, e eu só percebi montando a linha do tempo lado a lado. A ruptura com o pai já estava consolidada em 2023. As filmagens de Descontrole começaram em novembro de 2024. Repara na ordem. Quando Fiuk entrou naquele set em Balneário Camboriú, com 50 carros, helicóptero e 100 figurantes, ele já não falava com o pai havia mais de 1 ano. Já não tinha a irmã do lado dele. Já tinha ouvido que não merecia nada e que era mimado. Ele colocou o próprio dinheiro no maior projeto da vida dele, estando sozinho. E é aí que a falta do contrato para de ser um detalhe burocrático. Porque contrato serve para uma coisa muito simples. Serve para quando dá errado. Enquanto tudo caminha bem, ninguém abre a gaveta. O papel só é aberto no dia da briga. Sem papel assinado, não existe como provar quanto você colocou. Não existe percentual a receber. Não existe crédito garantido.
E principalmente, não existe prazo que você possa cobrar de alguém. Olha o efeito prático disso na vida dele agora. A estreia estava prevista para o fim de 2025. Estamos em agosto de 2026. Ele não tem a quem exigir uma data, porque ele não é parte de nada no papel. Ele é só o cara que pagou. E quem é que costuma explicar isso para um artista antes de ele abrir a carteira? Advogado, empresário, produtor experiente, gente do ramo, gente que já viu isso acontecer com outros. Alguém que senta na frente de você e diz: filho, não assina nada, mas também não paga nada antes de assinar. Fiuk vinha dizendo, havia anos que sentiu falta de apoio profissional. Essa frase parecia mágoa de filho. Vista de novembro de 2024, com um orçamento de 20 milhões na mesa e nenhuma assinatura, ela parece outra coisa. Agora deixa eu te mostrar o que aconteceu no dia seguinte ao pedido de ajuda, porque isso diz muito sobre o lugar em que ele está. Quando um artista anuncia publicamente que precisa de dinheiro, o mercado responde. E respondeu. A primeira oferta concreta e pública que chegou ao Fiuk depois daquele vídeo veio de Andressa Urach. Ela propôs, abertamente, que ele entrasse no mercado de conteúdo adulto, se ofereceu para gravar com ele e escreveu que Mamãe Te Abraça. Eu não vou julgar a Andressa aqui, porque ela fez a única coisa que ela realmente pode fazer. Ofereceu o trabalho que ela tem. É mais do que muita gente ofereceu. E é justamente por isso que o episódio incomoda. Repara no que não apareceu. 21 anos de carreira. Banda com música na trilha da saga Crepúsculo. Novela na maior emissora do país. Pódio no maior reality da televisão brasileira. E, na primeira sexta-feira em que ele disse em voz alta que precisava de ajuda, nenhuma gravadora se manifestou. Nenhuma produtora. Nenhuma emissora. Nenhum festival. Nenhum colega de elenco. Nenhum parente. Até amanhã deste sábado, a proposta mais concreta que chegou publicamente ao filho de Fábio Júnior foi um convite para gravar conteúdo adulto. Isso é um retrato do mercado, e é um retrato bem cruel. Agora eu quero saber de você, e essa é a pergunta que separa a torcida das duas caixas de comentário. Nessa história de filme sem contrato, quem falhou? O adulto de 30 e poucos anos que colocou o próprio dinheiro numa produção milionária durante anos e nunca exigiu um papel assinado? Ou as pessoas que estavam em volta dele, que sabiam do projeto, que tinham experiência de mercado e deixaram ele bancar sozinho? Escreve aí embaixo, porque essa aqui não tem resposta óbvia. Tem ainda um último elemento que eu preciso colocar na mesa, e é o mais desconfortável de todos. Volta na foto de quinta-feira uma última vez. 4 filhos em volta do pai, num almoço de domingo, com mesa posta e clima de reencontro. Publicada no dia 13 de agosto de 2026. Aquela foto foi feita para dizer uma coisa. Aqui está tudo bem. E foi exatamente essa foto que obrigou Fiuk a dizer que não estava. Ele explicou isso no vídeo, com uma frase que resume o mecanismo inteiro. Ele disse que decidiu que não vai mais desaparecer da própria história para poupar a imagem de alguém. Desaparecer da própria história. É literalmente o que uma foto sem você faz. Durante anos, o silêncio dele funcionou como manutenção de imagem alheia. Ele mesmo descreve assim: ficou calado porque acreditava que amar era proteger, mesmo se sentindo recusado. E o preço dessa proteção foi que a versão pública da família seguiu inteira, sorridente, publicável, enquanto ele ia ficando fora do enquadramento, um pouco a cada ano. Até que ficou fora de um enquadramento de verdade, num dia 13 de agosto, e alguém nos comentários fez a pergunta que ele não conseguia fazer sozinho. Cadê o Fiuk? Aquela foto de quinta-feira vai continuar no perfil. Ninguém vai apagar. Daqui a alguns meses, ela vai ser só mais um registro de um almoço de família num domingo de agosto, e quem passar por ela rolando o feed não vai contar quantas pessoas estão ali. Quem viveu essa semana vai contar. O que estava em jogo quando isso começou era simples de enunciar e caro de resolver. Um homem parcelando imposto, parcelando os negócios, avaliando vender um carro dentro do mês e falando em vender a guitarra se precisar. Depois de anos colocando dinheiro próprio num filme de mais de 20 milhões de reais
que começou a rodar em novembro de 2024 em Balneário Camboriú e que até hoje não chegou a nenhuma tela. E no fim das contas, ele saiu dessa semana com o problema financeiro intacto e uma coisa a menos: o silêncio. Ele trocou o silêncio por exposição. Foi a única moeda que ainda estava no bolso dele. Se valeu a pena, os próximos dias respondem, e respondem com fatos que qualquer um de nós pode verificar sem depender de fonte nenhuma. Presta atenção em 3 coisas. Primeira, agosto ainda tem 15 dias. Ele disse que provavelmente venderia um carro ainda esse mês. Se esse carro aparecer anunciado, a crise era exatamente do tamanho que ele descreveu. Segunda, se Fábio Júnior ou Cléo publicarem qualquer coisa nos próximos dias, repara no formato. Nota de assessoria quer dizer advogado envolvido. Story quer dizer conversa. E o silêncio que continuar depois de tudo isso já vira uma resposta por conta própria. E terceira, a que quase ninguém vai acompanhar. Quando o tal espírito máquina for anunciado de verdade, olha se alguém menciona contrato assinado. Porque foi a equipe dele que colocou essa palavra na mesa, e quem coloca uma palavra dessas numa nota sabe muito bem por que colocou. Uma família publica uma foto e um filho responde com um vídeo. Uma produção milionária roda por quase 2 anos e ninguém assina papel. Um homem que aprendeu que pedir ajuda era coisa de fraco, pede ajuda para 20 milhões de estranhos porque não conseguiu pedir para 4 pessoas que estavam sentadas na mesma mesa no domingo. Eu fico com uma pergunta, e ela não é sobre dinheiro. Se o pedido tivesse sido feito no domingo, dia 9, com todo mundo ali, cara a cara, entre o almoço e o café, será que ele precisaria ter sido feito na sexta-feira, dentro de um carro, para uma câmera de celular? Me conta o que você acha.